Em nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Bênção de Paz, Palavra e Construção. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Palavras de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Comumente nos referimos à penúria, qual se estivéssemos à frente de um monstro instalado em definitivo junto de nós, esquecidos de que o trabalho é infalível extintor da miséria. Mencionamos conflitos como quem tateia chagas irreversíveis, sem ponderar que o amor opera a extirpação de todo quisto de ódio. Comentamos provações, dando a ideia de que se erigem à condição de flagelos permanentes, distanciados do otimismo que funciona por dissolvente da sombra. Reportamos-nos a enfermidades com tamanho luxo de minudências, como se fossem males eternos injuriando os princípios de saúde, capazes de restituir-nos à euforia. Destacamos a parte menos feliz dos semelhantes com tanto empenho que fornecemos a impressão de rentear com seres irremissivelmente condenados às trevas, ausentando-nos do bem à luz, do qual todos nos redimiremos um dia. Conversemos segundo a fraternidade e o bom ânimo que o Cristo nos ensinou a cultivar. Imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios e infortúnios assemelham-se a meros borrões em nossos cadernos de experiência educativa no aprendizado da existência transitória, a fim de senhorearmos os nossos títulos de herdeiros de Deus na vida eterna. Claro que apagaremos tais desdouros com a lexívia do nosso próprio sofrimento, mas não adianta ampliá-los através da exaltação emotiva ou do comentário inconveniente. Embaixo, a terra parece uma estância obscura, mas o sol brilha acima. Recordemos a exortação de Paulo. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Todos estamos aqui na terra para trabalhar. Essa aqui é a verdade. Trabalhar a nossa capacidade de superar os problemas, a nossa palavra principalmente, e as nossas atitudes também de construção, como diz o texto aqui, a palavra e construção. Hoje o Emmanuel tem a preocupação de trazer para a gente essas comparações, né? Ele fala para a gente, olha, a gente fala às vezes sobre penúria, como se estivesse à frente de um monstro. Mas quando a penúria acontece, qual é o remédio para a penúria? É o trabalho. E depois ele coloca para a gente, às vezes, chagas irreversíveis. Ele fala sobre os conflitos que existem. Mas é o amor que pode operar essa extirpação de todo quisto de ódio. Ah, mas aí a pessoa vai falar assim, né? Eu faço aquilo que está ao meu alcance, mas eu não posso responder pelo livre-arbítrio dos outros. É claro que isso é verdade. Porém, a gente sabe o quanto a gente consegue influenciar as pessoas ao nosso redor, e a gente sabe principalmente que se a gente estiver com o coração voltado para a boa resolução dos problemas que aparecem, a gente naturalmente já cria ao redor de nós, isso a gente fala assim, muita gente não entende, a nossa física hoje já está comprovando isso. A gente cria ao redor de nós uma energia diferente, e que essa energia contagia as pessoas. Gente, não é de hoje. Aliás, o magnetismo humano, ele começou a ser estudado por Mesmer, um alemão, no século XVIII. E o que é o magnetismo humano? Magnetismo todo mundo sabe que vem do magneto, da ilha de Magnésia, que é aquela pedra que a gente chama de ímã aqui. Ímã de geladeira, a gente chama de ímã. E o que acontece? Quando a gente começa a estudar essa capacidade que o ímã tem de repelir e de atrair os polos diferentes, repelir quando é mesmo polo, aí foi utilizado em comparação também com o homem, para dizer que o magnetismo humano. Por quê? Porque também tem pessoas que só o simples contato com a pessoa te faz bem, traz uma energia boa, traz uma coisa boa. E tem pessoas não, tem pessoas que realmente as pessoas até fazem mal. Uma das características assim, mais comuns, a pessoa às vezes sente dor de cabeça, sente falta de ar quando está perto de pessoas assim, muito negativas. Algumas pessoas sensitivas ficam dessa maneira. Isso acontece algumas vezes comigo. Eu já sabendo lidar, eu não consigo me afastar. Eu mesmo
mudar o meu sentimento e ter um sentimento até de entendimento e de misericórdia com a pessoa que está transmitindo isso. Mas o que é que a gente está falando aqui, né? A gente consegue, através dessa vontade de superar sem reclamar, envolver aquelas pessoas que estão ao nosso redor, dando estímulo também. Então, a gente vai começar a pensar assim, ó, penúria é convite para o trabalho. Conflito é convite para o amor. Provações. Gente, provações não são flagelos permanentes. O Emmanuel tem essa preocupação, né, de dizer para a gente, distanciado do otimismo. Tem que ter otimismo com relação às provas. As provas estão aqui ao meu redor. Às vezes elas parecem que vão me engolir, que me devorar mesmo. A gente para, a gente pensa, a gente respira, e isso tem acontecido muito comigo. Daqui a pouco vem aquela mensagem falando, ó, você não está sozinho não. Aproveita essa oportunidade que você está tendo dos seus amigos que você não está vendo e também dos amigos que você está vendo. E a gente para, a gente agradece, que a gente fica às vezes reclamando demais, né? Mas realmente a gente está tendo ajuda. E esse otimismo vai ajudar a gente a vencer essas provações, porque é interessante, né? Conforme a gente vai lapidando uma coisa, por exemplo, eu estou terminando de lixar alguma coisa, sou um pedreiro. Aí estou lixando, no início do trabalho, está tudo áspero, tudo fora do prumo, tudo desnivelado. Mas quando vai chegando no finalzinho do trabalho, aquilo que faltou fazer, está tudo certinho, que só aquilo ali incomoda a gente. E é aquilo que vai ficar em evidência. Você vai pegar uma parede toda lisinha e só aquele trechinho que não está legal. Aí o que acontece? Fica em evidência toda hora e você esquece que até bem pouco tempo a parede estava toda fora do nível. Agora é só aquele trecho ali. Então, vai chamar atenção, mas a gente tem que ter o otimismo. Vamos caminhar para frente. Depois ele fala de enfermidades. A gente fala de enfermidade como se fossem males eternos, principalmente quando se trata do tal do câncer aqui na Terra. Quantas pessoas que eu conheço que ouvem falar do câncer e entram em pavor, entram em desespero. Se bater a nossa porta, vamos encarar os tratamentos todos que tem para fazer, com a coragem e com a resignação. Mas ele bota aqui, a gente reporta a enfermidade e como se fosse males eternos, injuriando os princípios da saúde, que são capazes de restituir-nos a euforia. A gente está sempre trazendo esse conceito. Se daqui a pouco nós vamos para um mundo em que não tem mais corpo, só vai ter mente, que é o mundo espiritual, o que é melhor? Eu estar com a mente boa ou com o corpo bom? Eu conheço pessoas que às vezes estão com o corpo todo bom, mas a mente não está legal, está mergulhada aí nas depressões, nas síndromes e dos transtornos psicológicos. E conheço o contrário, às vezes o corpo não está bom, mas a mente está boa. Vamos pensar nisso. Quando a mente está boa, a gente consegue ter saúde, ter qualidade, com pouco que ainda resta do nosso corpo. E depois ele vem falar para a gente, destacamos a parte menos feliz dos semelhantes, parece que eles são seres irremissivelmente condenados às trevas, quando na verdade todo mundo é perfectível, todo mundo muda. Claro que a gente não tem que ficar exigindo que ninguém mude de uma hora para outra, porque todo mundo tem seu momento, né? Aí vem aqui depois o Emmanuel falando para a gente, imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios e infortúnios assemelham-se a meros borrões em nossos cadernos de experiência educativa no aprendizado da existência transitória. Mas tudo isso para quê? Para provocar a gente, para que a gente aprenda a utilizar o tempo todo a nossa inteligência, o nosso sentimento, para poder estar driblando, para poder estar solucionando esses problemas, fazendo a diferença de alguma maneira nesses problemas. E a gente faz a diferença com coisa tão pequena, às vezes com um simples abraço, um aperto de mão, né, um sorriso amigo, a gente faz a diferença na vida de uma pessoa e faz uma diferença grande. E ele coloca aqui para a gente, né, a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Quando ele fala de palavra e construção, ele está falando de duas coisas que saíram do campo do pensamento, entraram no campo da palavra e também da ação, que é quando ele vem falar da construção. E é o que a gente precisa estar exercitando e precisa estar compreendendo esses convites que a vida vem trazendo para que a gente se torne instrumentos e que a gente possa estar exercitando e fazendo a diferença na vida das pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.